Boa noite, pessoal. Minha intenção nesse vídeo é falar sobre 6 pontos. Na verdade, eu vou só introduzir os 6 pontos e num próximo vídeo eu vou falar de cada ponto que eu mencionarei nesse vídeo. Esses pontos se devem ao quê? Eu vim observando algumas questões, analisando questões e percebendo que alguns apontamentos, alguns assuntos, algumas percepções são importantes para a gente responder melhor uma eventual questão em concurso. No concurso da Marinha e outros concursos. Então eu gostaria de pontuar 6 coisas que a gente deve prestar atenção quando estiver estudando e organizando os nossos estudos. Eu fiz umas anotações, vou ler aqui só os apontamentos e num próximo vídeo eu venho falando de cada ponto especificamente. O primeiro ponto é que existem questões onde datas são importantes. Às vezes a gente despreza as datas, eu mesmo há um tempo atrás não gostava muito, mas com o passar do tempo a gente percebe que é importante eu saber, por exemplo, quais eventos ocorreram no século XVI, em que data, no século XVII, século XIX, século XX. Um exemplo muito prático que se dá sobre isso, alguns alunos às vezes me perguntam em algumas aulas sobre história da educação, quando eu comento do Manifesto dos Pioneiros e mostro uma outra questão e aparece Paulo Freire nas opções, as pessoas perguntam, mas por que Paulo Freire, por exemplo, não assinou o Manifesto dos Pioneiros? Então, data nesse caso é importante, porque se a gente souber que o Manifesto dos Pioneiros, que é um documento importante, foi assinado em 1932, ou foi divulgado pelo menos em 1932, e Paulo Freire nasceu em 1921, essa dúvida se desfaz, porque se ele nasceu em 21, ele era uma criança ainda em 32, chegando na adolescência, então não poderia ter assinado realmente o Manifesto. Então não tem como eu confundir Paulo Freire com outros educadores e pensadores que assinaram o Manifesto. Então, datas são importantes. Depois eu vou falar mais sobre isso. Um segundo ponto é questões de nomes são importantes. Então, alguns nomes eu preciso guardar. O exemplo é Durkheim e Comte. Tem questão que às vezes pergunta, eu não sei, é enorme para perguntar ao final. Durkheim baseava suas ideias em quem, eu preciso saber quem foi Augusto Comte e guardar esses nomes. Tem questões onde a compreensão é que importa. Então, por exemplo, quando alguém diz qual perspectiva pedagógica que pensava o ser humano a partir de uma perspectiva essencialista, é importante que eu saiba que isso é um conceito da pedagogia tradicional, perspectiva essencialista. Então, a compreensão da pedagogia tradicional e dos seus pressupostos fundamentais são relevantes para que eu consiga inferir qual a resposta correta para uma eventual questão que demande compreensão. Uma outra questão, um outro ponto que eu queria abordar também, seria o quarto ponto, questões onde conceitos são mais relevantes. Às vezes eu preciso saber o conceito, apenas o conceito e quem o elaborou. Como, por exemplo, um conceito que Durkheim construiu sobre educação. Diz que educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que ainda não estão preparadas para a vida em sociedade ou para a vida social. Então isso é um conceito importante que eu preciso saber, que é durkheimiano, que é positivista e que se aplicou à educação e se aplica até hoje em muitos livros. Então, conceitos. Em outras questões, o ponto 5, seriam questões onde vale a sigla. Às vezes uma sigla ajuda mais do que você decorar tudo. É um método mnemônico bem relevante, como por exemplo os componentes de um plano de planejamento de ensino. A gente usa a sigla CEPRA. É uma sigla que pode ajudar. Você pode de repente não guardar tudo, mas você vai lembrar que essa sigla tem a primeira letra de cada parte que compõe o planejamento de ensino e também os planos decorrentes, que é objetivos, conteúdos, procedimentos, recursos e avaliação. Então, sigla, tem questões que sigla são bastante importantes. Outras questões onde nomes, coisas e objetos podem ser relacionados. Eu coloquei questões que relacionam nome, coisas e objetos. Como é que eu faço isso? Um exemplo, por exemplo, é Froebel. Aparecia em alguns momentos falando sobre jardim de infância. O momento em que o jardim de infância é pensado, é proposto, que Froebel seria, eu pronuncio assim, pode ser que a pronúncia seja um pouco diferente. Mas o importante agora não é a pronúncia, é você guardar a informação. E aí, como é que eu ia guardar isso? Então eu fiz uma relação disso com coisas, com alguma coisa. Então, por exemplo, no meu caso, eu relacionava Froebel com Mirabel, e aí Mirabel com criança, e era o método mnemônico para eu guardar jardim de infância Froebel. Então, tem outras questões, outras possibilidades de você guardar, de você usar o método mnemônico, de você se organizar para estudar, mas esses 6 pontos eu gostaria de destacar, vou até rememorá-los. Questões onde datas são importantes, questões onde nomes são importantes,
questões onde a compreensão é que importa mais, questões onde os conceitos são mais relevantes, questões onde vale guardar a sigla para aquele assunto e questões onde você pode relacionar nome com coisas e objetos. Então esses são os pontos, essa é a dica de hoje, e depois eu vou falar desses pontos em vídeos separados. É isso, pessoal. Boa noite, espero que seja útil e que ajude de alguma maneira. Grande abraço.